Vamos para a nossa aula 3 de Direito Administrativo. Vamos falar hoje sobre normas, regras e princípios, mas nessa parte 1 nós vamos falar dos princípios explícitos do direito administrativo. Então vamos lá. Antes da gente chegar nos princípios voltados ao direito administrativo, cumpre explicar, ainda que rapidamente, o que são normas, regras e princípios, ok? Norma jurídica pode ser definida como um conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico, sendo responsável ou responsáveis, por regular a conduta do indivíduo. As normas, que são o gênero, elas são categorizadas em regras e princípios, ok? Então, princípio é um tipo de norma jurídica também, tá? Ao lado das chamadas regras. Há vários significados para as palavras regra e princípio. Você vai encontrar um monte de explicações na doutrina, não só em direito administrativo, mas em outras áreas do direito também. Mas para você entender um pouquinho, vamos ficar com essas duas definições aqui. As regras determinam de forma precisa as possibilidades de conduta do indivíduo, definindo o que o sujeito deve fazer, ou seja, aquilo que é obrigatório, o que ele não deve fazer, aquilo que é proibido para ele, ou o que ele pode fazer, que é facultativo. Essas são as regras. Já os princípios determinam o alcance e o sentido das regras, servem de parâmetro para a produção das normas em geral, das próprias regras também, e, além de fixar limites, os princípios carregam em si os valores que precisam ser atingidos por essas normas jurídicas, tá? As regras, elas têm limites mais bem definidos, tá? Não é que a regra não comporte interpretação variada, ela até comporta, mas você percebe na redação daquele artigo da lei que aquilo é uma regra, porque está muito claro, está muito específico o que diz a lei. Já o princípio, que pode estar no texto legal ou no texto constitucional ou não, ele tem uns limites mais fluidos, tá? Os limites mais flexíveis. O próprio texto do princípio, ele é mais aberto. Um exemplo, quando a Constituição diz que os processos são públicos, processos judiciais ou administrativos são públicos, nós temos ali uma regra, beleza? Porque está bem claro, o processo é público. Mas quando eu penso na ideia do que é público, eu vou chegar no princípio da publicidade, porque aí eu vou discutir o que é ter publicidade, o que não é ter publicidade, qual o limite dessa publicidade, ok? Entenda, nesse primeiro momento, que essa diferença entre regras e princípios é uma diferença um pouco complicada, ou seja, você tem tratados na área do direito para explicar o que é uma regra, o que é um princípio, para discutir a importância dos princípios para o direito. O que você precisa saber nesse momento, seja bastante objetivo, é que os princípios se impõem tanto quanto as regras. Ok? Que quando você estuda o direito administrativo, você tem que conhecer as regras do direito administrativo e também os princípios do direito administrativo. E que os princípios, eles têm várias funções para o direito, tá? Os princípios, eles inspiram o próprio legislador ao criar as leis, mas também se aplicam diretamente a uma situação concreta. Se você pesquisar um pouquinho, tanto em livros como na jurisprudência, você vai perceber como a doutrina ou os julgadores, os magistrados, usam os princípios para solucionar conflitos na prática. O Carvalho Filho, ele comenta o seguinte, que na possibilidade de ocorrência de conflito entre as regras, esse conflito é resolvido no plano da validade. Havendo mais de uma regra aplicável a uma mesma situação, só uma delas vai prevalecer. Quer dizer, a aplicação de uma regra afasta a aplicação de outra. E nós temos umas regrinhas, para resolver esses conflitos. Primeira, norma superior prevalece sobre a inferior. Então, se eu tiver um conflito, por exemplo, entre uma regra que está no texto constitucional e uma regra que está numa lei, a regra da Constituição prevalece, ok? Se elas forem hierarquicamente equivalentes, aplica-se então a lei mais nova sobre a lei mais antiga. A regra mais nova prevalece sobre a regra antiga, o que a gente chama de critério cronológico. Então, se eu tenho uma lei A, que determina que se faça de um jeito, e uma lei B, que determina que se faça de outro, se elas estão no mesmo nível,
tá? Aí eu não posso aplicar o critério hierárquico. Eu vou usar, então, o critério cronológico, por exemplo. Eu vou ficar com aquela mais nova, porque a gente vai entender que o legislador criou uma regra mais recente, substituindo, revogando uma regra mais antiga. Há outro critério, que é o chamado critério da especialidade. Lei especial se aplica a situação especial em lugar da regra geral, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, uma regra processual geral que se aplicaria a qualquer processo. Mas quando se trata daquele processo específico, como tem uma lei específica para aquele processo específico, aquela regra se aplica em lugar da regra geral. Beleza? Aqui são só algumas orientações. O que importa mesmo para a gente é conhecer os princípios da administração, tá bom? Bom, e o conflito entre princípios? Como é que a gente resolve? Quando há um conflito entre princípios, a gente vai usar o chamado princípio da ponderação de valores ou de interesses. Nós vamos acomodar os princípios, tá? E aplicar aquilo que for melhor para a situação concreta. Muitas vezes você percebe que aquela situação há dois princípios que poderiam ser aplicados, mas de acordo com aquela situação concreta, com as características do fato em si, eu vou preferir um princípio em lugar do outro, ok? Bom, no direito administrativo, nós temos os princípios expressos e os princípios implícitos. Qual é a diferença entre um princípio expresso e um princípio implícito? A gente chama de princípio expresso quando ele está expresso, claro, textual, na lei ou na Constituição. E eu chamo de princípio implícito quando ele não está textual na lei ou na Constituição, mas eu posso deduzir que aquele princípio existe no ordenamento jurídico. Eu extraio aquela ideia, que eu estou chamando de princípio implícito, a partir de várias regras que eu li, a partir de vários valores que eu estou identificando na lei ou na Constituição que estão sendo protegidos por essa lei e por essa Constituição. Nessa aula 3, nós vamos falar dos princípios expressos da administração pública. Vamos lá. Eu vou encontrar os princípios expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Caput é aquela primeira parte do artigo, tá? Quando ele tem parágrafos, incisos, aquela primeira parte do texto, logo depois do número, artigo 37, a gente chama aquilo de caput ou cabeça do artigo. Bom, então no caput do artigo 37, eu encontro os princípios expressos, os princípios básicos que regem a atuação da administração pública. São eles, o famoso LIMPE, tá? Esse é um mnemônico muito conhecido, LIMPE, L-I-M-P-E. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perceba que nós temos as letras aqui na sequência, né, marcadas em azul, formando a palavra LIMPE. Cai muito em prova, ok? Então é interessante você conhecer esses princípios, decorá-los mesmo, né, memorizá-los e ver as suas aplicações, tá? São os princípios expressos e todos têm que ser observados por toda a administração pública. E eu estou falando da administração direta, da indireta, nos 3 poderes. E também, quando o particular exerce uma função pública, ele também tem que observar esses princípios. Vamos começar falando, então, do princípio da legalidade. Legalidade remete à ideia de lei, tá? A administração só pode agir segundo a lei e não contra a lei, nem além da lei. E aqui vale uma observação muito importante. A legalidade é a diretriz básica da atuação dos agentes públicos. Não observar a legalidade de um ato pode levar à nulidade desse ato, ok? Atos nulos podem ser também por desrespeito ao princípio da legalidade. Se o ato for nulo, pode tanto a administração pública reconhecer essa nulidade, que é o que a gente chama de autotutela, ou essa nulidade pode ser decretada pelo Poder Judiciário. Mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhes quando falarmos de atos administrativos. Uma outra observação importante, muito importante mesmo. Quando a gente fala de legalidade, a gente está falando de um princípio que tem 2 aspectos, um aspecto privado e um aspecto público, tá?
Quando eu estou falando do aspecto privado, tá? O princípio da legalidade geral, também chamada de constitucional da reserva legal, isso significa que os indivíduos no campo privado podem fazer o que a lei não veda, ok? Significa dizer que o indivíduo particular ele tem mais liberdade de atuação, ele tem a chamada autonomia da vontade preservada. Então, ele pode fazer aquilo que a lei não diz para ele que ele não pode. Então, o que não é proibido é permitido. Essa é a ideia básica da legalidade geral. Quando eu estou falando da legalidade administrativa, também chamada de legalidade estrita, coisa muda de figura. Porque o administrador público, quer dizer, o agente público, o servidor público, ele só pode atuar onde a lei autoriza. Aqui eu tenho uma restrição da vontade. Então, repetindo, a legalidade no aspecto privado é a legalidade geral. Significa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2. Eu posso fazer aquilo que a lei não me proíbe. Já para a esfera pública, para a administração pública, eu tenho restrição da vontade. Os agentes administrativos só podem agir se e quando a lei autorizar. Quer dizer, não tem esse espaço de atuação. Não é porque a lei não proíbe que ele pode fazer. Então, a ausência de proibição em lei não é determinante para que a administração pública possa agir. Quer dizer, o fato da lei não proibir não significa que a administração possa fazer aquilo que a lei não está proibindo. Perfeito? Então, repetindo, para ficar bem claro, o agente público pode fazer o que a lei diz que ele pode e nos limites que a lei dá a ele. E aqui cabe um comentário que vai ser reiterado lá na aula de ato administrativo. Nós temos duas formas de atuação da administração: a atuação vinculada e a atuação discricionária. Na atuação vinculada, que é imposta por lei, o administrador deve agir exatamente como prescreve a lei. Não tem espaço para escolher nada, ok? A lei diz o que ele pode fazer, quando ele pode fazer, de que forma ele pode fazer e por que ele pode fazer. Quando eu falo de atuação discricionária, significa que o administrador tem um espaço de escolha possível, dentro de certos limites, mas ele pode escolher, tá, alguns elementos desse ato administrativo, porque a lei o autoriza. Mas, repito, vai ficar mais claro lá na aula de ato administrativo. Seguindo aqui os nossos princípios básicos. Ainda falando da legalidade, cumpre fazer duas observações. Você percebe, então, que a função administrativa se subordina à função legislativa. Estamos falando aqui de freios e contrapesos também. Embora nós tenhamos o princípio da separação de poderes, explicado lá na aula 1, embora nós tenhamos uma autonomia do poder administrativo, do poder executivo, o exercício desse poder ele não tem uma liberdade absolutista, tá? Completa, plena, porque está subordinado à lei. Lembra que também nós estamos aqui submetidos a um outro princípio, o princípio da supremacia da lei. E o princípio da legalidade administrativa, ele se refere à lei em sentido amplo, tá? Ou seja, estamos falando de todos os diplomas normativos, tá? A administração se submete à Constituição, medida provisória, lei delegada, lei complementar, lei ordinária, resoluções, instruções normativas, quer dizer, todos os diplomas legais ou a regra constitucional ou até diplomas infralegais estão dentro do conceito de princípio da legalidade administrativa. A atuação da administração deve se dar dentro da legalidade e da legitimidade. Atuar conforme a legalidade significa agir conforme a lei. Atuar dentro da legitimidade significa, além de observar a lei, respeitar todos os princípios administrativos. O princípio da moralidade, que eu vou explicar daqui a pouco, da honestidade, da probidade administrativa e do interesse público. Juntos, legalidade mais legitimidade mais moralidade, nós temos um princípio mais amplo, referido por parte da doutrina, chamado de princípio da juridicidade. Beleza? Esse princípio é menos referido em bancas, em concursos, ok? Mas vale aqui o comentário. Então, o agente público, ele atua conforme a lei, mas tendo em mente também que ele tem limites mais sutis, mas limites também relevantes, são os limites da moralidade, tá? E dentro dessa ideia de legitimidade. Bom, limpe. Falamos de legalidade, vamos falar de impessoalidade.
O princípio da impessoalidade estabelece que os atos administrativos devem ser praticados com enfoque no interesse público, em detrimento dos interesses pessoais, sejam do agente ou de terceiros, impedindo assim que a administração beneficie ou prejudique um ou outro. Significa dizer que quando o agente público atua, ele não pode buscar benefício pessoal, nem benefício de terceiros, vantagens individuais de terceiros, porque eu estaria fugindo, inclusive, do princípio da legalidade. Dentro do princípio da impessoalidade, nós temos o dever de isonomia por parte da administração pública, quer dizer, a atuação da administração pública deve ser isonômica, tratar as pessoas de forma igual, tá? Dar às pessoas o que elas merecem, sem promover distinções imorais, ilegais e inconstitucionais. Dever de conformidade aos interesses públicos. A administração pública é uma grande gestora, cuidadora, que num sentido amplo da palavra, do interesse público. Não atua conforme o interesse pessoal do administrador, é bom reiterar. Veda-se, e aqui temos previsão específica para isso, veda-se a promoção pessoal dos agentes públicos, porque a finalidade da atuação do agente público, mais uma vez, é o interesse público, ok? Moralidade, seguindo Limpe, a moralidade impõe ao agente público a obrigatoriedade de uma atuação ética expressa na capacidade de reconhecimento das diferenças entre honestidade e desonestidade. A conduta do agente público, ela tem que ser legal, mas ela tem que ser também moralmente correta. Publicidade. O princípio da publicidade determina que todos os atos administrativos devam ser de conhecimento público, ou seja, impõe à administração pública o dever de dar transparência aos seus atos, tornando-os públicos. O que isso significa? Bom, essa é a grande regra, tá? Já vou comentar algumas exceções. A atuação pública ela não pode se dar de forma escondida, né, clandestina. Não pode o administrador público, e eu estou usando a expressão administrador público no sentido amplo, todos os agentes públicos, estou falando dos funcionários de todas as categorias hierárquicas, tá? Tanto a pessoa que te atende, como quem tem uma função de coordenação, direção de órgão, vale para o presidente, para o governador, para o ministro, vale para o desembargador, vale para o técnico, vale para todo mundo. A atuação da pessoa, quando ela veste a roupa de agente pública, deve ser também pública. O que ela faz ou deixa de fazer, o resultado da sua atuação deve ser publicizado da melhor forma possível. Esse princípio da publicidade tem a ver com a ideia de controle. Porque no momento em que a atuação da administração pública é conhecida da sociedade, a sociedade pode, através dos instrumentos próprios, usando a legislação aplicável, pode controlar, fiscalizar essa atuação do agente público. A Constituição, inclusive, prevê alguns instrumentos para garantir essa transparência. Nós temos os remédios constitucionais chamados de habeas data e mandado de segurança. Esses remédios constitucionais são ações processuais, tá? O habeas data é quando eu busco uma informação que me foi negada pela administração pública, e o mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo. A ação popular, que é um instrumento conferido a todo cidadão para proteger a coisa pública, também. Direito à obtenção de certidões e repartições públicas. Então, certidão de nascimento, certidão de ônus reais de um imóvel, tem direito a essas informações. O direito de petição aos poderes públicos, que é o direito de apresentar, entre aspas, uma reclamação quanto a um órgão público, tá? Esses assuntos são estudados em direito constitucional. Aqui são só exemplos. Ainda dentro da publicidade, dentro dos princípios expressos. A Lei 9.784 de 99 diz que nos processos administrativos é obrigatória a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. O que é o ponto importante aqui? Aplica-se aos atos administrativos em geral
princípio da publicidade, como eu acabei de explicar. Realizado o ato, eu tenho que conhecer qual é o ato, quem realizou o ato, qual foi o resultado desse ato em prol do interesse público. Mas há algumas exceções que merecem sigilo e a Constituição prevê essas exceções. São elas aqui. Quando é necessária a segurança da sociedade e do Estado, quer dizer, a questão de segurança maior para o Estado, né? Imagina um segredo militar, por exemplo. Quando a intimidade ou o interesse social o exigirem. Imagina, vamos fugir um pouquinho aqui do direito administrativo, mas tem a ver. Imagina uma investigação que envolva a honra, a imagem de uma pessoa, principalmente se for um vulnerável, um menor. Aí eu vou poder afastar um pouquinho o princípio da publicidade, quer dizer, fechar o acesso a essas informações para apenas as partes envolvidas, os agentes públicos envolvidos, eventualmente aos advogados envolvidos. Ok? E para a gente terminar o limp, eficiência. O princípio da eficiência determina que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, com foco na maior produtividade e redução dos desperdícios do dinheiro público. Esse é um princípio extremamente importante. Significa fazer mais com menos recursos. E quando a gente fala em recurso, não é só dinheiro, tá? Não é só recurso financeiro. É menos despesa, menos desgaste para a máquina pública. Se eu posso atuar com mais eficiência, com menos funcionários, usando menos papel, menos luz, se eu posso chegar àquela mesma finalidade, passando por menos atos processuais, quer dizer, desburocratizando aquele procedimento, tanto melhor mais atendido estará o princípio da eficiência, tá? Pressupostos, então, de uma ação eficiente. Vamos lá. Produtividade, quer dizer, ser mais produtivo, ser mais econômico, economicidade. Tem que ter qualidade, né? Não adianta fazer mais rápido, com menos recursos, se o resultado for ruim ao interesse público, se você não atingir a mesma finalidade pretendida. Celeridade, ser mais rápido, presteza, desburocratização, flexibilização. Resumindo, então, temos aqui o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Repetindo que esses princípios caem muito em prova, tá? Mais para frente nós vamos ter uma aula só de resolução de exercícios para que vocês possam perceber como esses assuntos são exigidos em prova, muitas vezes até com exemplos para a aplicação desses princípios. Obrigada mais uma vez, até mais, daqui a pouco liberaremos a aula 4. Obrigada.